Então, a partir de agora, a gente conversou bastante nessa questão da regulação da ingesta alimentar, da participação do intestino nesse processo, uma conversa com o cérebro, com o tecido adiposo. E a minha função agora com vocês é a gente falar um pouco mais da questão também digestória, né? A gente não pode separar essa função também, que é bastante importante, do trato gastrointestinal, visto que, para a gente aproveitar o nutriente e ele ter todos os efeitos metabólicos, a gente precisa, primeiro, que ele seja digerido, para ele ser absorvido, e aí sim a gente entender todo o metabolismo, que mais à frente o Saulo vai conversar com vocês sobre a questão da bioenergética, sobre a questão da regulação endócrina que está envolvido, e aí sim a gente começa a partir para o módulo 2, que seria do tecido adiposo, e toda a sua regulação em relação à homeostase energética, certo? Bom, então a gente vai iniciar falando sobre as secreções, né? A gente falou das secreções humorais, as secreções hormonais, que vão ter efeitos endócrinos e efeitos a níveis, né, até longo, como no cérebro, mas a gente vai falar agora das secreções que estão envolvidas com a digestão, né? E que secreções são essas? Primeiramente, vai falar da secreção salivar, que é exatamente a primeira secreção da qual o bolo alimentar vai ter contato, né? Quando a gente pensa em saliva, né, na mastigação, é o primeiro contato do processo de secreção que a gente vai ter estimulado essa produção. E quando a gente pensa em secreção salivar, a gente tem que lembrar que ela é produzida por quem? Pelas glândulas salivares, tá? E essas glândulas salivares, elas estão constituídas principalmente dessas três, tá? Existem outras acessórias, mas principalmente a gente tem a parótida, tá? Que é essa maior, aqui representada na figura. Temos também a sublingual, tá? E tem também a submandibular, onde você vai ter a secreção, né, essa excreção do conteúdo dessa saliva que vai ser produzida, estimulada e produzida para ser secretada na boca, né? E aqui você consegue observar a glândula parótida nesse sentido. Em relação às funções, né, que estão envolvidas com a secreção salivar, existem várias funções, né? Desde a articulação da fala. Então, para você conseguir falar, né, você ter o processo da fala, você precisa ter a presença da saliva. Inclusive aqui, por exemplo, se eu falando muito, a primeira sensação que eu acho que você sente, por exemplo, dando uma aula, passar muito tempo falando, se você ficar com a boca seca, você começa a ter prejuízos em relação à fala. Então, a própria saliva, essa lubrificação que ela faz, ela tem também essa importância para que a articulação da fala seja realmente efetiva, né? Seja pronunciada. Outro efeito também bastante conhecido é a gustação. Então, a gente vai ver que a saliva, ela colabora para que a gente sinta o sabor dos alimentos, né? A gente tem as papilas gustativas presentes na língua, mas a gente só consegue sentir o sabor dos alimentos graças à presença da saliva, que ajuda a dissolver aquele conteúdo do bolo alimentar e, consequentemente, facilita essa comunicação com as papilas, e aí sim você tem a resposta de sabor, de textura e até mesmo de temperatura desse alimento, tá? Além disso, a gente tem a função digestiva. E o que seria essa função digestiva, né, que a gente vai até focar um pouco mais na aula de hoje? É exatamente a produção de enzimas. Enzimas essas que vão dar início à digestão, principalmente de quê? De carboidratos e também de gordura, tá? Então, a gente tem uma digestão inicial na boca, tanto de carboidrato como de gordura. Na deglutição, também é bastante importante, isso porque a gente vai ver que indivíduos que têm dificuldade na produção da saliva, e é uma patologia, inclusive, chamada de xerostomia, quando você tem uma hipofunção da glândula salivar, esses indivíduos eles têm dificuldade de deglutir, ou seja, um processo que é bem simples para a gente, aqui está mastigando,
e engole o alimento, onde ele vai passar da boca para a faringe e depois para o esôfago, para esses indivíduos com xerostomia, com essa hipofunção na produção da saliva, eles vão ter muita dificuldade para deglutir. Então, a consequência disso, com certeza, o indivíduo começa a se alimentar de forma, digamos, menor, né? Ele não tem tanta vontade, perde o apetite, porque aquilo não perde o gosto pela alimentação. Então, são várias consequências que estão associadas a esse problema, se você não tiver a saliva presente. Então, mostrando mais uma vez que a saliva tem também esse efeito importante em processos que parecem bem simples, né? Além disso, a gente tem a participação da saliva na saúde oral. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na prevenção de cáries, a gente tem que lembrar da saliva. A saliva tem algumas substâncias que ela vai ter essa associação protetora, né, essa ação protetora contra micro-organismos, até mesmo antivirais, antibacterianos, antifúngicos, que vão ajudar na defesa da saúde oral, e uma delas na prevenção das cáries, né? Ou seja, da mesma forma que você tem um indivíduo, e se ele tiver uma hipofunção da glândula salivar, uma diminuição da produção da saliva, ele tem um prejuízo para engolir, ou seja, deglutir o alimento, ele também tem uma maior propensão de ter cáries, né? De ter prejuízos relacionados a essa perda da defesa da saliva na boca. Então, por fim, outra função da saliva é de reparo tecidual. Então, tem determinados fatores de crescimento que são liberados, são produzidos, né, pela glândula salivar e que estão presentes nessa saliva e que eles têm esse papel de fazer esse reparo tecidual, né? Evitando assim com que haja até uma forma de proteção de lesão. Como, por exemplo, a gente vai ver que um dos processos que estimulam bastante a salivação, essa produção da saliva, é a ânsia de vômito, o enjoo. O enjoo, essa ânsia de vômito, ele consegue ativar, a nível do sistema nervoso central, exatamente as regiões onde estimulam a salivação. E o que acontece é que esse reparo tecidual vai ser interessante, como, por exemplo, o indivíduo que está com esse enjoo, ele acaba provocando o vômito. O que acontece? Você tem, quando você provoca o vômito, essa acidez estomacal, ela vai ter essa presença no esôfago, vai passar pela faringe e pela boca. E isso pode levar a alterações na parede desse trato gastrointestinal, né? Isso porque você tem um conteúdo, né, do alimento ali que está vindo do estômago altamente ácido. E esse conteúdo estomacal, quando ele passa pelo esôfago e vai, né, para as porções mais anteriores até a boca, ele pode levar a lesão, porque essa parede ela não é apropriada para esse tipo de ambiente de pH. Né? Você não tem um muco protetor como tem a camada riquíssima no estômago. Então, as consequências disso são possíveis lesões em indivíduos, né, que, principalmente os que provocam vômitos a longo prazo. Mas a saliva tem essa função protetora, por quê? Porque esses fatores que eu falei para vocês, de crescimento da saliva, eles têm essa função de reparo tecidual. Então, em situações como essa, em que você tem, né, a presença do vômito, que pode levar a essa lesão, a saliva, ela é aumentada a sua produção até como uma forma de proteção. É como se o organismo se preparasse na ânsia do vômito para que ele receba, digamos assim, esse conteúdo que vai ser perpassado ao longo dessas porções do trato gastrointestinal que não estão prontas, né, digamos assim, para receber esse conteúdo, né? Então, é bastante interessante, e a fisiologia é fantástica em relação a isso, porque tudo tem um porquê, né? Você pensar que o corpo brilhantemente já pensa, né, nessas funções, pensando também nessa função protetora, né, de preparar o organismo para receber possíveis efeitos, como, por exemplo, esse
que pode levar a um dano no tecido, tá? E aí a gente vai conversar um pouco sobre cada uma dessas funções, tá? Para a gente ir discutindo e aprofundando mais na temática. Em relação à função digestiva, a gente vai começar falando da função digestiva. O que é que se já tem, né, bastante já conhecido sobre as enzimas que são produzidas pela saliva? Eu coloquei aqui como exemplo, né, uma macaxeira frita, né, e aí você tem um alimento que é riquíssimo em carboidrato e pela fritura também tem uma grande quantidade de gordura, né? E quando a gente, por exemplo, se alimenta desse tipo de nutriente, o que pode acontecer na boca em relação à digestão? A gente pode tanto digerir esses dois principais nutrientes. Por quê? Porque na saliva são produzidas essas duas enzimas, tanto a alfa-amilase salivar, como também a lipase lingual. E essa alfa-amilase salivar, ela vai exatamente fazer a hidrólise dos carboidratos. Então, durante o processo de mastigação, durante o processo em que esse bolo alimentar ele está sendo misturado com a saliva, né, e sendo quebrado pela dentição, você vai ter essa ação efetiva, uma ação essencial dessa alfa-amilase salivar na hidrólise dos carboidratos, tá? Essencial que eu falo no sentido de importante, tá? Mas que ela não é considerada essencial porque existe uma outra enzima que também degrada amido, né, carboidratos, e que degrada de uma forma bem mais importante, né, uma maior porcentagem, a fim de que você consiga absorver os nutrientes que são os finais, né, os carboidratos finais, como a glicose. Essa alfa-amilase salivar, ela tem um pH exatamente de 7, ou seja, é um pH que você encontra na boca, e a gente vai ver que esse pH, ele é facilitado exatamente porque na saliva há produção, né, há uma secreção, na verdade, nessas células das glândulas salivares de bicarbonato, que vai contribuir com o tamponamento dessa saliva, exatamente para que haja o favorecimento da ação dessa enzima, tá? E é interessante observar que o local da ação dessa alfa-amilase salivar, ela se dá tanto na boca, como também no fundo do estômago. Na boca, tranquilo, né? Ela é produzida pela boca, o seu pH é altamente favorável, né, na boca, porque você tem um pH mais neutro ali, então você tem essa ação da alfa-amilase salivar, mas por que ela tem ação também no estômago, né? O estômago, a gente vai ver que ele é dividido em 3 porções, tá? A região fúngica, que é uma região, digamos assim, uma região mais de armazenamento desse conteúdo. Existe a região do corpo, que é a mais central, onde ali vai ter uma maior secreção da secreção ácida, das secreções todas digestivas, né? Também tem o pepsinogênio, que vai contribuir para a degradação das proteínas. E temos também a terceira porção, que é a região antropilórica, tá? Só que essa região fúngica, como eu falei para vocês, a capacidade dela é mais de armazenamento. Você não tem a função digestória nesse ambiente. Tanto que a presença do alimento, a gente vai ver na aula de motilidade, que ao alimento ser deglutido e passar pelo esôfago, você tem um estímulo, isso um reflexo, né, vago-vagal, em que estimula que esse fundo, ele aumente o seu espaço, aumente a sua capacidade de acomodação a ponto de receber mais alimento e que ele fique armazenado naquela região do estômago, tá? E aí essa região é chamada, por causa disso, de uma região quiescente, ou seja, é uma região onde você não vai ter essa acidez considerável que acontece mais na parte do corpo e da região pilórica.
Então, se diz que ainda pode ter uma ação dessa alfa-amilase salivar, mesmo ela sendo produzida na boca e tem ação muito efetiva nessa região, que ela também pode ter ação no fundo do estômago, tá? Exatamente por esse processo que eu acabei de explicar, certo? Além da alfa-amilase salivar, a gente tem também a lipase lingual, né? E o que é essa lipase lingual? Como o nome já está dizendo, lipase lingual é uma enzima que provavelmente degrada gordura, né, lipídios, e que é produzida pela língua. Ela hidrolisa os triacilgliceróis em seus produtos, que é o ácido graxo livre e o monoacidglicerol. Ela também é uma enzima que não é essencial, ou seja, existem outras enzimas ao longo do trato gastrointestinal que vão participar, colaborando em maior porcentagem na digestão das gorduras e que favoreça a absorção desses produtos lipídicos, certo? Mas que se a gente observar, o pH de atividade dessa enzima, que a gente chama de pH ótimo, é menor que 4. Ou seja, o que a gente pode deduzir disso? É que essa enzima, ela é produzida na boca, tá? Mas ela só tem ação no estômago, certo? Então, a ação dessa enzima, ela vai ser liberada na saliva, né? Como todos os conteúdos, né, ela vai estar ali na sua concentração, na saliva, produzida pelas glândulas salivares, mas a ação dela vai ocorrer somente no corpo. Exatamente porque o pH dessa enzima, ela só pode ter a sua atividade, só consegue ter a sua atividade em pH ácido. Ela precisa estar nesse ambiente mais ácido para ser ativada e ela conseguir ter a sua ação. Então, a ação da lipase lingual, apesar de ela ser produzida na boca, a ação dela é a nível de corpo do estômago, né? Essa região que eu falei para vocês, que ela é mais densa em relação às células parietais, a secreção ácida, ela vai ser secretada em maior quantidade nessa região, também na região antipilórica, tá? E também o próprio pepsinogênio. Tá? Essa região do corpo, do estômago, inclusive, se vocês olharem na anatomia, né, macroscopicamente, e vocês abrirem, né, o estômago e observarem a mucosa dele, ele tem bastante regiões mais preguiadas em relação ao corpo e a região antipilórica em comparação ao fundo, né? Exatamente por ser uma região onde vai ter uma maior motilidade e uma maior secreção em pregas nessa região. E aí, mostrando para vocês, né, essa questão da digestão, em que você vai ter a presença aqui, por exemplo, o amido, em que a gente vê uma amilopectina, o amido e suas ramificações, né, a amilopectina, e a ação da alfa-amilase salivar, ela vai ser importante para a quebra dos produtos glicídicos, e vai quebrar e formar a maltose, a maltotriose e as alfa-destrina limite, né, que também fazem parte dos produtos da hidrólise dos carboidratos, no caso do amido, certo? Então, a ação da alfa-amilase salivar no amido, quando ele vai quebrar esse amido, ela consegue quebrar exatamente, a sua ação vai se dar nas ligações do tipo alfa 1,4. O que significa dizer isso? Ela vai conseguir quebrar as ligações de glicose nas ligações retilíneas, né, e não nas suas ramificações, que são ligações do tipo alfa 1,6. Então, ela consegue quebrar em vários pedaços essa longa cadeia de amido, e dessa forma você formar vários tipos de produtos, como eu falei para vocês, maltose, maltotriose, entre outros, e ele forma essa destina limite exatamente devido à presença da ramificação, porque como ela não age nesse tipo de ligação, alfa 1,6, então ela não consegue quebrar e formar essa cadeia retilínea. Quem vai fazer isso são as enzimas mais na frente, a nível de duodeno, que ela consegue quebrar essas ramificações, essas ligações do tipo alfa 1,6, e aí sim você vai ter a liberação dos monômeros, ou mesmo dos disacarídeos, para que haja a continuação da digestão e, em seguida, a absorção dos monossacarídeos.
Em relação à função digestiva, também temos a questão da gustação, né? A gente tem que lembrar que, como eu falei para vocês, a saliva, em relação ao processo de gustação, você ter a percepção do sabor dos alimentos, tem uma total associação com a presença da saliva. Então, é graças à saliva que vai ser liberada que ela consegue, que ela favorece para que as papilas, né, que estão ao longo da nossa língua, então a gente tem vários tipos de papilas, tem essas papilas mais no fundo da língua, que é as chamadas papilas circunvaladas, tem as papilas mais lateralizadas, foliadas, e também mais nessa região, mais na ponta da língua, aqui na lateral, as papilas do tipo fungiformes, tá? E essas papilas, nessas regiões que vão ser importantíssimas, porque elas vão ter algumas regiões chamadas de botão gustativo, tá? E esse botão gustativo vai possuir algumas células essas sensoriais, que a gente chama de célula sensorial gustativa, e essas células sensoriais gustativas, elas têm terminações nervosas. E são essas terminações nervosas que vão levar esse estímulo do alimento, que foi misturado com a saliva, para o sistema nervoso central. E assim ele vai processar essa informação e vai fazer a percepção, seja do sabor doce, do sabor azedo, do sabor salgado, do sabor amargo e até mesmo do sabor umami, que é um sabor que foi recentemente descoberto, que é esse daqui, que até coloquei com os exemplos, né, onde ele está perceptível quase toda a língua, e ele é um sabor relacionado principalmente a essa detecção do glutamato, né? Então, por isso que tem se descoberto bastante essa relação de até um vício em relação aos produtos que são adicionados glutamato monossódio, porque você tem, sim, um aumento da percepção dessas células sensoriais gustativas na presença do glutamato, isso porque você tem esse tipo, né, de percepção do organismo através não só da percepção do doce, do azedo, do salgado, do amargo, mas também esse tipo de percepção que foi descoberta, o umami, que ele meio que faz essa percepção também em relação ao glutamato, tá? E é interessante observar que o que é que tem nessa saliva que também ajuda, né, que colabora com essa questão da percepção do sabor dos alimentos. Então, na saliva, a gente tem ali água, né, uma solução aquosa, lógico, e dentro dela você vê uma coisa mais viscosa ali, responsável pela presença das mucinas. Então, essa presença de água e de mucinas vão colaborar para que haja a dissolução, né, desses nutrientes e também um transporte dessas substâncias para que a papila gustativa ela seja sensibilizada, né, para que esse poro gustativo, essa célula sensorial gustativa, ela possa, dessa forma, sensibilizar as terminações nervosas e você tenha a percepção desse sabor. Também tem a gustina, que é liberada também na saliva, onde ela vai colaborar porque ela ajuda no crescimento e também no desenvolvimento dessas papilas gustativas, e dessa forma você tem, né, o favorecimento da integridade, para você ter essa percepção do paladar. Além disso, também possuem proteínas salivares, e essas proteínas que estão contidas na saliva influencia essa percepção que eu conversei com vocês, nessa questão do gosto, relacionado à gordura, à salinidade, ao amargo, e até mesmo à textura desse alimento, tá? Então, a gente, né, graças a todo esse conteúdo que a gente tem na saliva, né, desses compostos, seja mesmo a própria água que vai ajudar a dissolver, né, essas substâncias na língua, nas papilas gustativas, como também alguns fatores, substâncias
que vão colaborar para que haja essa percepção facilitada, né, dos sabores diversos que a gente pode perceber em um alimento. E aí a gente pode mostrar, né, mas outra função digestiva da saliva é exatamente a formação do bolo alimentar e da nutrição, como eu falei para vocês, né? Essa figura, esse GIF que eu coloquei aqui, ele mostra de forma fantástica, né? Você observa bem fácil esse movimento, né, da mastigação desse indivíduo. E quando ele vai mastigando e a saliva, né, já foi produzida e misturada nesse bolo alimentar, isso facilita para que haja a formação do bolo. Então, quando você vai mastigar um alimento e você vai fazer o movimento, né, durante a mastigação, e que vai misturando esses alimentos, esse alimento com a saliva, isso facilita o processo de formação do bolo, né? E é esse bolo formado, né, vocês observam, esse bolo aqui já sendo formado durante o processo da mastigação, é ele que vai facilitar, porque a saliva também ajuda na lubrificação, para que haja, né, após o processo de mastigação e deglutição, passe esse bolo alimentar para a região da orofaringe e vá em direção ao esôfago, né, com esse movimento da glote sendo fechada e, consequentemente, você vai ter o impedimento da entrada desse alimento na traqueia, né, na região do sistema respiratório. Então, ela vai diretamente para o sistema trato gastrointestinal, né, boca, faringe e esôfago. Outra função, né, que eu falei lá no iníciozinho, que é a saúde oral. Então, o que tem nessa saliva que ela permite ter esse efeito protetor, né? Então, tem a ação antimicrobiana, isso porque a saliva possui mucinas, possui lisozima, lactoferrina, imunoglobulinas, defensina, ou seja, várias substâncias, enzimas, que têm atuação na ação antimicrobiana, né? Ação tanto antiviral, como eu falei, antifúngica, tá? E que vai ajudar para que haja a prevenção de infecções e cáries, né? Infecções bucais. Além disso, ela tem outras funções na saúde oral, como, por exemplo, ela favorece a mineralização do dente, então existem proteínas ricas em prolinas e até mesmo cistatinas, que elas estão envolvidas nesse favorecimento da mineralização do dente. Então, você protege muito mais o dente a qualquer lesão que possa acontecer. E o tamponamento, né, que também é importante, né? Quando a gente lembra da saliva, com aquele pH neutro que é mantido, e a importância do tamponamento desse bolo alimentar que está chegando na boca, exatamente para a ação da enzima, que ela tem um pH ótimo, né, além em torno de 4, então esse tamponamento da saliva é importante. Mas não só importante para a ação da enzima, né, mas também porque se a gente pensar em consumo de alimentos ácidos, né, a gente tem que lembrar que isso pode gerar uma lesão a nível de parede, né, ao longo do trato gástrico, pensando nos epitélios que não estão preparados para esse tipo de exposição. Então, esse tamponamento na saliva também vai ser importante nesse sentido, né, porque ele vai tanto proteger o epitélio do trato gastrointestinal, como também ele pode ser importante, né, esse bicarbonato que vai ser liberado, esse fosfato, essas proteínas, para que haja a ação das enzimas digestivas, especificamente da alfa-amilase salivar. E aí, em relação à histologia, né, dessas glândulas salivares, entendendo as funções que estão envolvidas com essas glândulas, é bom a gente também entender como é que é produzida essa saliva, né? Então, quando a gente pensa, isso aqui é uma figura, né, um desenho de uma figura histológica, onde aqui nós temos uma glândula salivar, e essa glândula salivar, a gente pode dizer que é uma glândula do tipo submandibular.
E por que que ela é submandibular? Porque ela tem tanto as células, né, que são produtoras dessa saliva, a gente chama de ácinos, né? Então, tem tanto ácino mucoso, como tem ácino seroso. E o que significa dizer isso? Ácino seroso são aquelas células que vão compor a glândula e que vão ser responsáveis pela secreção mais enzimática, proteica, dessa saliva, né? Então, quando a gente pensa tudo que é proteína, né, que a maioria daquelas substâncias que são produzidas, a gente pensa no ácido seroso, né, que está composto aqui nesse ramo aqui final da glândula salivar. Parece uns cachos de uva, tá? Um aspecto meio de um cacho de uva. E além das células serosas, nessas ácidos serosos, melhor falando, existem os ácidos mucosos, que, como o nome está dizendo, são exatamente nessas células que vão ser responsáveis na glândula salivar para liberar o muco. Então, a mucina que vai ser liberada para dar essa viscosidade na saliva, ajudar na lubrificação, vai ser liberada exatamente por esses ácidos mucosos, né? E aí, quando eu digo que essa glândula, essa figura ilustrativa, é de uma glândula submandibular, que é uma das três tipos principais das glândulas salivares, é porque você tem a presença tanto do ácido seroso, como você tem a presença do ácido mucoso. Então, a gente chama que a glândula submandibular é um ácido misto, ou seja, ela apresenta tanto ácido seroso, como apresenta ácido mucoso. Ela tem essa capacidade de produzir essa composição de saliva, com essa composição mais rica, né? Tanto na parte proteica, como na parte também mucosa. Interessante também observar que nas glândulas salivares existem também células mioepiteliais. Então, ao longo dos ácidos, a gente vai ver essas células mais estreitas aqui, que estão, né, coladas, né, a esses ácidos, e a gente pode até ver aqui melhor, e são estruturas, né, como estão dizendo, são estruturas musculares, que elas têm a capacidade de se contrair ao serem estimuladas pelo sistema nervoso, e ao se contrair, favorece o quê? Com que haja a secreção desse conteúdo no ducto. Então, quando há um estímulo, né, uma regulação nervosa que estimula essas células, elas provocam uma contração e, consequentemente, você vai ter a expulsão desse conteúdo, seja ele seroso ou seja ele mais mucoso, né? E essa substância vai cair exatamente nessa região aqui, né, até chegar onde? Nos ductos. E ela vai ser liberada aqui, que a gente chama de saliva primária, e depois ela vai passar pelos ductos e vai alterar a composição dessa saliva, que vai formar o que a gente chama de saliva secundária, que ela é mais hipotônica em relação ao plasma. E isso porque você vai ter, a gente vai ver também, vai ter uma secreção de sódio para o plasma, diminuindo a concentração dentro da saliva e aumentando o plasma, né? E por isso que ela é liberada na forma de uma saliva hipotônica, tá? E isso ocorre exatamente nesse processo aqui dos ductos. No ducto intercalado e logo em seguida no ducto estriado. Essas células que formam os ductos, elas conseguem fazer essas trocas iônicas e que vão ser responsáveis pela tonicidade, né, pela osmolaridade da saliva. E aí, como mostra daqui na figura, né, a gente mostra que a parótida, ela é um ácido seroso, ou seja, a maior porcentagem dela é formada por ácidos que vão produzir mais essa parte enzimática de proteínas. E a sublingual já é um ácido mais mucoso, então ela tem muito mais, ela tem representativo as células mucosas como principais produtoras para essa saliva. Aí aqui, mais uma vez, mostrando, né, de uma outra forma, e aí vocês observam que é um ácido, aqui é a célula mioepitelial, que eu falei para vocês, que ela vai se contrair e, consequentemente, você vai causar um estímulo para a liberação do conteúdo aqui nesse tubo, digamos assim.
E aí ele vai, a saliva que for liberada aqui, que a gente chama de saliva primária, ela vai passar ao longo do tubo, e ao passar pelas células dos ductos, seja ele o ducto intercalado, o estriado, até o excretor, para alcançar o quê? A cavidade oral, né? Então, ao alcançar a cavidade oral, essa saliva aqui final é a saliva hipotônica, e que ela vai ser alterada a sua composição graças à passagem aqui por esses ductos, tá? Essas células dos ductos vão permitir a passagem dos eletrólitos, que aí sim você vai ter essa alteração da composição da saliva. E essa troca, Kessenia, é com quem? Exatamente com o plasma, tá? As glândulas salivares, elas são altamente enriquecidas, elas têm uma irrigação com vasos sanguíneos, tá? Então, você tem uma rede de capilares que estão aqui irrigando essas glândulas salivares. Então, essa troca que vai acontecer da célula, né, com o plasma, é que vai ser importante para que haja a formação da composição final da saliva, né, essa saliva mais hipotônica, que é essa que vai ser excretada na boca, né, na cavidade oral. Então, a gente pode dizer que o plasma, ele, além de, claro, ajudar na questão do fornecimento da água, né, a gente tem também o fornecimento dos eletrólitos, que vão ajudar a manter essa alta taxa de secreção da nossa saliva. E aí, em relação nessa questão da regulação da secreção salivar, como eu falei para vocês, existe um centro regulatório de salivação responsável por esse controle do que é produzido, tá, pelas glândulas salivares. Então, principalmente, quando a gente pensa em secreção salivar e sistema nervoso controlando essa secreção, a gente pensa em parasimpático atuando, tá? Então, o sistema nervoso parasimpático, ele vai ter a sua atuação principal levando o quê? Ao estímulo das fibras parasimpáticas aqui nas glândulas salivares, tá? E esse estímulo vai ser responsável principalmente por manter esse fluxo, né, de secreção salivar, fluxo esse que é produzido 24 horas por dia, inclusive durante o sono. Então, mesmo você estando dormindo, existe um tônus que é mantido por essa regulação parasimpática que consegue você também induzir a liberação de saliva durante esse processo, tá? Então, esse parasimpático, que é um dos principais reguladores para que haja esse estímulo de liberação contínua da secreção salivar, ele consegue manter, né, essa secreção basal, digamos assim, e ela tem essa velocidade de cerca de 0,5 ml por minuto, né? É mais ou menos o que se tem de, digamos assim, o basal mesmo, né? O que é produzido ali constantemente, tá? Mas que durante a alimentação, que você tem um estímulo, né, amplificado, aí sim, você vai ter um aumento de até 10 ou 20 vezes, né, desse estímulo parasimpático. Então, se eu tiver paradinha, sem nenhum estímulo, eu vou estar produzindo a minha saliva. Entretanto, é uma produção basal. Mas, se eu tiver a influência, né, de um alimento, ou mesmo durante a alimentação, processo de mastigação, você vai ter essa produção da saliva de forma mais amplificada, né, mais estimulada. E quais são os componentes, né, quando for liberar essa saliva? Ali você vai ter água, né, que vai ajudar a solubilizar, vão ter os eletrólitos, que vão ser responsáveis na manutenção do pH, vai ter o muco, que vai ser importante, que a gente já conversou sobre isso, para a lubrificação desse bolo alimentar, para ele ser deglutido de forma fisiologicamente, né, esperado, e também para ajudar na questão da fala. Além disso, vai conter a enzima, a família salivar, que vai iniciar a digestão dos carboidratos, e também
não menos importante, a presença de bactericidas, né, de proteínas antimicrobianas, que vão ser responsáveis pela saúde oral, tá? E aqui essa figura, ela vem ilustrando de forma geral, né, ilustrando como é que se dá essa regulação do sistema nervoso parasimpático nas glândulas. Então, eu queria que vocês observassem, aqui nós temos as glândulas parótida, aqui é a glândula submandibular, e aqui é a glândula sublingual. Essa figura aqui eu já tirei de um artigo, tá? E a gente observa o quê? Aqui, se a gente vê aqui, é o córtex cerebral, tá? No córtex cerebral, o que existe de estímulo que pode atingir a nível de córtex cerebral e regular a secreção salivar? E ele mostra processo de depressão, a ansiedade, como eu falei para vocês, o sono, o cheiro, né? Você sentir o cheiro de um alimento, ou até mesmo escutar certos barulhos, por exemplo, se você gosta muito de pipoca, você começar a escutar só o som da pipoca estourando, isso pode estimular a tua secreção salivar. E como é que se dá isso? Exatamente porque vai um estímulo do córtex cerebral, né? E aí esse estímulo do córtex cerebral, ele vai ser enviado para o centro regulatório lá na medula, onde ele vai ser responsável para enviar as aferências, né, as projeções nervosas, diretamente para as glândulas, né? Então, há uma ativação do núcleo salivatório, e aí, dependendo, né, de qual gânglio de qual glândula, eu queria dizer, dependendo da glândula que foi estimulada, vai ser um tipo, né, digamos assim, um núcleo, na verdade, um núcleo salivatório estimulado. Então, por exemplo, se for a glândula parótida, a gente vai ter, quem vai ser responsável, né, pela aferência das fibras, é exatamente o núcleo salivatório inferior, né? Então, esse núcleo salivatório inferior, ele vai ser responsável por enviar essas fibras aferentes do sistema nervoso autônomo parasimpático até as glândulas parótidas, para, assim, estimular para que essa glândula produza a secreção salivar, certo? Agora, se for, né, a glândula sublingual ou mesmo a submandibular, aí, no caso, não seria o núcleo salivar inferior, e sim o superior, tá? É só essa questão, essa diferença. Então, você vai ter um estímulo também do parasimpático, só que essas vias, elas vão partir de um outro núcleo, né? E, consequentemente, né, vai ter essa interação, essa comunicação com outro tipo de glândula, mas ela consegue tanto estimular a glândula sublingual, como estimular a glândula submandibular, né? E aí, dessa forma, é que a gente tem toda essa cascata de sinalização para que haja esse controle regulatório, né, e nervoso para a secreção da saliva, tá? Existem outros, né, estímulos que ele vem trazendo. Aqui eu comentei com vocês esses que vão direto para o córtex cerebral, mas nós temos outros estímulos, como, por exemplo, o processo de mastigação. O processo de mastigação, né, quando você está com um bolo alimentar na boca e mastigando esse alimento, você já consegue fazer um estímulo de outros pares de nervos, né? E que diretamente eles conseguem estimular os núcleos salivatórios, tá? Da mesma forma, o estímulo gustatório, né? As papilas gustativas, aquelas lá daquele broto, né, que a gente conversou, ela vai partir aquelas fibras sensoriais e elas exatamente vão aqui, né, nesses pares de nervos que eles vão conseguir estimular diretamente o núcleo salivatório para que induza esse estímulo nas glândulas salivares. E da mesma forma, né, como eu conversei com vocês, o processo de enjoo, aquela náusea que prepara esse organismo, né, para a situação, né, no caso do vômito,
ela vai ser exatamente nesse processo, né? Você vai ter um outro tipo de estímulo específico para que haja, né, essa ativação do núcleo salivatório, e aí sim você tenha um grande estímulo que se tem quando você está com náusea, que é aquela salivação intensa, né? Que a gente chama até popularmente que é aquela gastura que dá, né? Então, esse seria uma ilustração de como se dá essa regulação, principalmente a nível parasimpático, e realmente é o mais prevalente para o controle desse fluxo salivar contínuo. E aqui, de forma resumida, a figura mostra, você tem os próprios ativação, né, da parte sensorial, seja ela o olfato, o paladar, o som, ou mesmo a visão, você ativa os centros superiores, né? E se você ativa os centros superiores, você consegue estimular o núcleo salivatório que está ali presente no bulbo, tá? E aí, esse núcleo salivatório, como eu falei para vocês, se ele estiver ativado, ele vai partir dele projeções do sistema nervoso parasimpático. Se for comunicado, né, com o gânglio óptico, através da liberação da acetilcolina, você consegue estimular a glândula parótida a secretar de forma aumentada essa saliva, né? Agora, se for essa fibra parasimpática estimular a nível de gânglio submandibular, com a liberação da acetilcolina, aí não, você vai ter um estímulo direcionado para a glândula submandibular. E dessa forma você também favorece o aumento da secreção salivar, né? E como eu falei para vocês, essa mesma via daria para você explicar como exemplo a glândula sublingual, né? Essa mesma via da submandibular. Então, o que regularia a secreção salivar, né? De forma resumida e acrescentando a participação do simpático, que eu não falei para vocês ainda. Então, o sabor, né, ou mesmo a textura que eu conversei com vocês, vão ser ativados, né, os receptores, né, receptores esses, que dependendo do tipo do estímulo, e se ele estiver na boca, mecano ou quimireceptores, mas que também podem ter, né, efeitos estimulatórios a nível de córtex cerebral, como eu falei para vocês, que pode também ser efetivo no estímulo do sistema nervoso autônomo, tá? Todos eles vão participar nesse estímulo do centro salivar, e que a participação do sistema nervoso autônomo ele vai ter essa importância na secreção salivar, como a gente observou. Só que acontece que o parasimpático, ele tem esse efeito, né, bastante efetivo na questão de iniciar a secreção salivar e sustentar altas taxas dessa saliva, né, para a gente conseguir manter esse fluxo salivar e seja eficaz para que você consiga ter os efeitos da função mesmo da saliva quando tiver a necessidade, né, na presença do alimento, por exemplo. Acontece que o sistema nervoso simpático, ele não suprime esse fluxo salivar, que poderia alguns pensarem, se o parasimpático geralmente tem um efeito oposto, né, e o simpático faria era suprimir, negativo. O simpático, no caso da salivação, ele faz potencializar os efeitos da regulação parasimpática, né? Se você for observar a regulação, estudar a regulação do simpático em relação à secreção salivar, ele tem, na verdade, duas fases. Ele tem uma fase inicial, que é bem rápida, tá? Onde ele induz a uma rápida diminuição da secreção salivar, mas que logo em seguida ele estimula e potencializa os efeitos da regulação do sistema nervoso parasimpático. Mas por que ele causa essa rápida diminuição do fluxo salivar? Porque a gente sabe que o sistema nervoso simpático, ele lá nos capilares, o que ele vai induzir? Ele induz uma vasoconstrição. Se você induz uma vasoconstrição, você diminui o que? A passagem
ali do próprio sangue, né, da irrigação para aquele tecido. Então, qual a consequência disso? Você diminui o fornecimento de água e o fornecimento de eletrólitos. Então, por isso que o simpático, quando ativado, você acaba tendo uma diminuição inicial dessa liberação da saliva. Entretanto, como eu falei para vocês, é inicial. Logo em seguida, ele já aumenta o estímulo para a regulação parasimpática ser potencializada. Isso por quê? Porque os próprios ácidos, né, esses ácidos serosos, essas células que compõem as glândulas salivares, eles possuem algumas substâncias, tá? Que elas vão ser responsáveis por favorecer esse retorno desses capilares e a irrigação. Eles estimulam essa vasodilatação desses capilares que irrigam ali as glândulas salivares, e é meio que ele retorna esse fluxo, né? Ele retorna esse fluxo, e dessa forma você aumenta, né, esse estímulo do simpático em relação à secreção salivar, né? Uma das substâncias que são produzidas, que me veio aqui na mente, que fazem parte desse processo de vasodilatação, é a calicreína, né? É uma substância que é produzida pelas células, né, os ácidos que vão estar lá, né, presentes, fazem parte da composição das glândulas, e que tem essa função, né, de, ao ser liberada, eles têm esse efeito de causar uma vasodilatação desses vasos e potencializar essa regulação parasimpática. Bom, e aí, como eu falei para vocês, né, essa secreção das glândulas salivares, eu disse para vocês que, inicialmente, é uma secreção do tipo isotônica, né? Então, a gente tem aqui um ácido, né? Isso aqui, um retrato, né? Você pega aqui uma foto somente de um ácido, de uma porção, né? De vários ácidos, de um ácido, no caso, desculpa. E aí, se você observar essas várias células do ácido que a gente está representando aqui nessa foto, a gente tem, né, a liberação aqui nesse primeiro conteúdo, como eu falei para vocês, de uma saliva com todas aquelas composições que eu falei para vocês, mais isotônica, né? Isotônica em relação ao plasma. Ou seja, a sua composição de eletrólitos, ela está semelhante ao do plasma, né? Aqueles capilares que irrigam, né, de forma bastante proeminente em relação a essas glândulas. E eu comentei com vocês que há uma modificação, né? Há uma alteração desse conteúdo da saliva quando ela vai passando pelos ductos até ela ser excretada na boca. E essa alteração se dá exatamente porque tem essa modificação do conteúdo iônico, né? E que modificação é essa que faz com que essa saliva se torne hipotônica, ou seja, ela tenha uma menor osmolaridade, né? É exatamente porque, se a gente observar, há essa secreção, essa saída, principalmente do sódio, da saliva que está sendo produzida aqui de forma primária e que está passando aqui pelo ducto. Então, é secretado sódio e é secretado também cloreto. Ao mesmo tempo que é absorvido, né, o potássio e reabsorvido o bicarbonato, tá? Esse bicarbonato aqui, ele vai ser importantíssimo para aquele tamponamento, né, uma das funções que a gente conversou da saliva, mas o que vai ser grande responsável por essa hipotonicidade da saliva é exatamente essa saída do sódio, né, para o plasma, que vai levar a essa redução da tonicidade, tá? O interessante observar é que essa saliva que a gente secreta, ela é hipotônica, sim, em relação ao plasma. Só que, dependendo do fluxo salivar, tá, ela pode se tornar menos hipotônica, tá? E aí esse gráfico vem ilustrar exatamente isso. Dependendo do fluxo, quando ele vai aumentando, você vai aumentando o quê? A concentração de sódio nessa saliva. Então, quanto maior o estímulo, né, o parasimpático atuando juntamente com o simpático, potencializando essa secreção salivar,
Se esse fluxo aumenta, você tem um aumento de sódio nessa saliva que está sendo produzida. Isso porque você tem uma produção tão rápida, uma passagem estimulada de forma tão acelerada, que você acaba diminuindo essa passagem do sódio para o plasma, né, para os capilares. E aí, a consequência disso é que você aumentando o fluxo, você acaba induzindo esse aumento da tonicidade, né? Então, a saliva, ela é hipotônica, né? Como ela é liberada, ela é hipotônica. Mas, dependendo do fluxo em que você estimule essa secreção, aí sim, ela se torna menos hipotônica, né? A gente pode observar essa concentração do sódio, né, sendo aumentada com o aumento do fluxo salivar, né? O potássio, apesar do potássio, ele não tem essas mudanças significativas ao longo do fluxo, e o bicarbonato também, ó, da mesma forma, né? O bicarbonato, ele tende também a ir aumentando de acordo com o aumento do fluxo salivar também, tá? Então, eu destaquei aqui a questão da obesidade, porque a temática do curso envolve mais o tecido adiposo, né? Então, eu coloquei essa figura destacando mais o tecido adiposo em relação à obesidade. Mas o que vem mostrando nesse artigo é que tanto a obesidade, né, como também o diabetes não insulino dependente, que é o diabetes do tipo 2, né, ele vem trazendo, mostrando que, no caso da obesidade, como você tem um aumento, né, exacerbado, bem exagerado, de ácidos graxos livres circulantes, isso leva, né, a uma grande resistência à insulina dos tecidos periféricos. Ou seja, você perde a sensibilidade desse hormônio que é tão importante para a homeostase glicêmica, tá? Isso, associado a isso, a gente tem um estado, né, de estresse oxidativo que é bastante reconhecido, né, bastante estudado em relação tanto à obesidade como também ao diabetes. E da mesma forma, você tem um processo instalado de inflamação crônica nessas duas doenças, né? Tanto na obesidade como no diabetes. E aí ele mostra, né, essa associação, porque não se sabe ainda o que é que inicia primeiro, né? Não tem, primeiro vem o estresse oxidativo, depois a inflamação, ou vem a inflamação primeiro e o estresse oxidativo. Não se sabe dizer ainda isso hoje. O que se sabe é que esses processos, eles são, sim, essenciais e estão muito bem estabelecidos em relação à patogênese, né, dessas doenças, estresse oxidativo e inflamação. E que, se você aumenta o estresse oxidativo, você consegue aumentar o processo inflamatório. E que se você aumenta o processo inflamatório, ele aumenta o estresse oxidativo. E isso vira um ciclo sem fim, tá? Esses processos são bastante... você não tem um ponto inicial, mas é bem reconhecida essa questão dessas bases, né, moleculares, quando a gente pensa na patogênese da doença. Mas o que eu queria mostrar para vocês era que, seja inflamação, seja estresse oxidativo, ou mesmo no caso da obesidade, né, essa diminuição da resistência à insulina, que a gente vê também, né, no diabetes tipo 2, eles vão induzir a um aumento da degradação das células, né, dos ácidos, das glândulas salivares. Né? Ele mostra aqui que há um aumento da apoptose dessas células, tá? Então, você tem uma indução da morte celular, da degeneração dessas células que fazem parte, né, da glândula salivar. E aí, qual é a consequência disso? Uma disfunção. Você diminui a taxa do fluxo salivar, porque você está perdendo, né, você está degenerando essas células, então, consequentemente, você reduz o fluxo salivar, e essa redução do fluxo salivar, alguns estudos têm mostrado, né, que alguns não mostraram alteração, mas que outros sim, mostraram uma redução significativa, né, por essa via que foi, né, sugerida, e que se dá exatamente, né, que pode ter como consequência, como a gente conversou, a própria esterostomia, né, essa hipofunção da glândula salivar
levando a esse distúrbio, que pode estar associado também a distúrbios nutricionais e até mesmo em consequências na ingestão alimentar e no balanço energético, certo?